Uhul! Olá, pessoal! Alô, galerinha! Alô, alô, vizinha! Está passando em frente à sua casa? A carroça do Magrão, com frutas novas, direto do produtor para o consumidor. A carroça? Carroça. É uma carroça. O detalhe é uma carroça e tem um som. Um som top! Nossa Senhora! E daí é tipo muito engraçado, porque tu ouve, tu diz assim, nossa, um caminhão que tá passando aqui. E daí ele fala, a carroça do Magrão. E é tipo uma caixa de som de tipo assim, quase 1 metro de altura, tá ligado? É muito bom. Ai, eu tô jurando. Eu fiquei imaginando essa cena. Eu fiquei imaginando um cavalo embutido, com caixa de som embutido nele, sabe? Então, a gente vai gravar sobre umas coisas muito loucas que acontecem na família das pessoas, mais especificamente na família da Cris. Ai, gente, eu nem tenho tanta história assim, tô nervosa agora, já esqueci tudo. Não, a gente vai comentar também sobre várias outras coisas. Basicamente, a gente vai ter um caso de família sem a família aqui. Vai ser um casos bizarros da família. É que, basicamente, a gente tava gravando sobre as teorias da conspiração e a gente descobriu que as famílias inventam muitas fake news pra gente. Principalmente a minha. Principalmente a da Cris. A da Cris, eu acho que lembrei. Então, a gente vai falar um pouco sobre as fake news que a família da Cris inventou pra ela na infância e fez ela acreditar por muito tempo. E ela, Cris. Aqui é jornalismo diferente. A gente vai falando sobre as fake news ao longo do episódio. Vou começar levinho com uma que veio de uma tia minha e que eu lembrei aquele dia e eu fiquei muito... Eu não sei se eu não acredito, eu acredito, mas eu tô muito chateada de saber que é mentira, né? Mas quem sabe não seja. Que ela me falou que quando tem lua cheia, se tu olhar pra lua cheia, dá pra ver um coelho na lua. Tem um coelho dentro da lua cheia. Mas um coelho de verdade? Não. Sim. Quê? Ela disse que tem um coelho de verdade. Isso. Dentro da lua tem um coelho. E ele desce pra terra à meia-noite pra roubar as verduras das hortas dos outros. E eu fiquei... Gente, eu não sei quantas vezes eu e minhas primas, eu e minha irmã, a gente foi cuidar a horta pra ver se a gente viu o tal do coelho. Eu deixava comida pra esse coelho, sabe? Até hoje eu vejo a lua cheia e eu olha, o coelho está lá alimentado, daqui uns dias ele vai vir. Estou chocada. E daí, se no outro dia não tinha alface na horta, minha tia falava, mostrava pra nós, olha ali, ó, o coelho da lua veio. Mentira, foi ela que pegou. O coelho da lua, eu quero ver o coelho da lua. Crianças normais acreditam em o quê? Coelhinho da Páscoa, fada do dente, Papai Noel. Eu acreditava no quê? No coelhinho da lua. O coelho extraterrestre, o coelho que morava na lua. Meu Deus, eu tô chocada com essa informação. Mas olhem, eu não sei a lua que vai ter, mas espero que tenha uma lua cheia quando sair esse episódio. E olhem para a lua, vocês vão ver que dá para ver a silhueta de um coelho. É um coelho. Dá para ver muito bem um coelho, gente. Eu já quero fazer a montagem com o coelho. Eu sabia que você ia falar isso. Não, mas assim, ó, eu já olhei pra lua várias vezes e eu vi várias coisas, menos um coelho, amiga. Eu já vi bruxa, eu já vi um São Jorge, eu já vi várias coisas. São Jorge? Como é que é um São Jorge? Como é que tu sabe como é o São Jorge? Tá no cavalo, com a espada. Cavalo com uma espada, assim, fazendo assim, com o cavalo. Gente, é quase o cara da independência. Eu tô abrindo a imagem aqui. É um coelho. Tipo, sabe o São Jorge, a foto dele é que nem o cara lá do parque lá de Santa Catarina. Que parque de Santa Catarina? Beto Carreiro? O Beto Carreiro. É igual o Beto Carreiro. O Beto Carreiro não tem uma foto em cima de um cavalo, empinando o cavalo, assim? Não é a foto, é uma estátua bem na frente. Isso, uma estátua. O São Jorge é a imitação do Beto Carreiro. Eu acho que é o contrário, mas tudo bem. Não, o São Jorge que imitou o Beto Carreiro. Beto Carreiro existe sempre. Ai, tá. Meu Deus, eu tô chocada com essa tia que inventou essa mentira deslavada. É um coelho. Tá.
Eu até hoje olho para as hortas. Eu olho para as hortas. Não plantem alface, galera. O coelho da meia-noite vai vir e começa a alface. Em vez da foca da meia-noite, é o coelho da meia-noite. Eu imaginei agora a foca sendo amiga Meu Deus do céu. Mas teve um motivo pra inventar que existia um coelho que vinha roubar as verduras ou foi só da cabeça dela? Pensou, vou sacanear essas crianças? Eu não sei, foi uma janta e nós estávamos comendo prato de plástico. Prato de plástico? Eu não sei por quê. Daí eu não sei o que eu não queria mais comer. Eu falei, daí ela falou, dá para o coelho, então, da lua. E eu, o quê? Aí ela explicou que tinha um coelho na lua, que ele ia vir de noite pegar comida. E daí eu, tá. E daí a gente botou a comida lá pro coelho buscar. E até hoje eu fico esperando o coelho. Probleminhas, assim. Eu acho que a Tati só estava doida. Alcoolizadíssima. Provavelmente. Pesada. Ai, gente, tô chocada. E outra da mesma tia. Ai, tem que ser, né? Essa tia, já quero conhecer essa tia. Ai, ela é maravilhosa. Que a gente escolhe o ano que a gente vai morrer. Que? Como? Que a gente, tipo, se a gente fala, eu acho que eu quero morrer com tanto. A gente vai morrer com tanto. Essas coisas acontecem. É sério. Não, mas daí assim, ó, ela explicou que, tipo, se eu, quando sou criança, falar que quero morrer com 40. Quando estiver chegando nos 40, eu tenho que negociar com Deus. Eu tenho que ter não quero mais morrer. número e escolher uma nova data. Por isso que as pessoas morrem cedo, porque elas falaram uma besteira quando eram criança e não negociaram. E daí nem lembrava. Não, eu tenho uma história verídica desse coisa. É que meu pai sempre falava que ele queria ser pai com 27 anos. E daí, com 27 anos, ele foi pai. Então, eu queria ser mãe com 22, eu já tô em 26. E foi muito na surpresa. Então... Gente, como assim? Acontece essas coisas, galera. Acontece não, sei. Que mundo isso? Ai, gente. Não, mas o dela é bem... Eu acredito, porque ela me disse que ela queria morrer com uns 40, não sei lá, que idade, foda-se. E ela teve câncer na época. E ela disse que é porque ela não tinha negociado com Deus, aí ela renegociou e ela tá viva. Renegociou a dívida. Não será de abater. Eu já renegociei com Deus, porque eu tinha uma idade pra morrer já, por garantia. Mas como é que funciona a renegociação? Renova? Eu não sei, o meu pai tem um lar, assim, bem de boas, tipo... Ele vai na igreja ou é em casa? Não, em casa mesmo, tipo, o pai... Não, o pai faz promessa, o pai faz promessa, tipo, vou ficar um ano sem beber por tal motivo. Aí dá um mês, ele bebe, e daí ele... Então, Deus, vou fazer outra coisa, quem sabe eu leio a Bíblia. Ai, gente, eu não faço promessas assim muito eu renegociei, porque minha gata sumiu, né? Esses tempos. E eu tava em pânico e eu prometi pra São Francisco que eu ia ficar um ano sem comer brigadeiro. Por quê? Porque é coisa, né? Pesado. Não tem uma coisa pior na minha vida do que ficar sem brigadeiro, além de ficar sem o gato. Aí, quando eu terminei a promessa, a filha da puta me aparece na porta. Aí, eu acho que eu fiquei uns 2 meses, não sei o quê. Mas daí, a Carol me falou até, tipo, mas o que é melhor? Tu ajudar algum bichinho ou tu ficar sem comer brigadeiro? Aí, eu renegociei. Aí, tipo, eu ia falar isso, é melhor tu prometer uma coisa que vai fazer sentido, tipo, que não vai só fazer mal pra ti, mas que vai fazer bem pra outra pessoa. Daí agora quando tem caixinha de dinheiro, e olha que eu sou pão duro, quando tem caixinha, assim, pra coisa animal, daí eu contribuo. Um pouco, porque eu nunca tenho grana, mas é o que vai na intenção. É verdade, eu acho que é mais lógico isso. Tá, próxima fake news de família aí. Conte uma aí pra lembrar a próxima. Eu tinha outra pra contar. Tá, eu vou contar então até tu lembrar. Isso, vai falando aí. Eu não sei explicar esse tipo de fake news, porque é um fake news que talvez eu tenha entendido um pouco errado. E aí a minha imaginação era um pouco fértil também. Um pouco. Desde quando eu era criança, sempre foi fértil a minha imaginação, tá, gente? Desde quando eu era bem criança, eu não lembro que idade, porque eu sou péssima com memória, mas eu era bem pequena criança. Meus pais me contaram uma história. Deixa eu localizar vocês. Eu morava numa casinha do lado de um riachinho bem poluído, tá? Que pegava girino. Tá, mas já conversamos sobre isso, que eu criava meus girininhos. Não, é só pra localizar os ouvintes, entendeu? Isso, nessa época, ela tinha, sei lá, uns 5 anos. Talvez menos, eu acho, nessa época. Não que eu pegava os girinos, mas antes disso.
Aí tinha uma pinguela que ficava em cima desse riachinho pra atravessar a pinguela. O que é uma pinguela? É um pedaço de pau que as pessoas fazem de ponte. Um pau podre. Não era podre. Durou muitos Não, anos. pinguela é podre, senão a gente já chama de pontezinha. Era um coisa de árvore. Um caule de árvore com uma tábua em cima. Eu sempre acho que eu vou cair nisso. E geralmente vai. Aí, do outro lado da minha casa, no caso dessa pinguela, tinha um campo de futebol. E aí, então, eu brincava muito nesse campo de futebol, porque eu falo que era um campo de futebol, mas era só um gramado gigantesco que as pessoas jogavam futebol, tá? Não era um campo de futebol, né? E aí eu aprendi a andar de bicicleta nesse lugar, eu brincava nesse lugar, eu andava de bicicleta todos os dias nesse lugar. E eu era muito pequenininha, devia ter uns 5 anos no máximo. E aí, pra falar que eu não podia ficar até anoitecer nesse campo de futebol, que eu não podia brincar lá muito tarde, eu tinha que ir cedo, me contaram que existia a mão pelada, que andava por esse campo. Sim, eu também escutei isso. Viu? E ela era perigosa, a mão pelada. E aí a mão pelada pegava as crianças que andavam de bicicleta de noite lá no campo. E entre várias coisas. Muito específico. Só que assim, ninguém nunca sentou comigo e me explicou o que era uma mão pelada. Então, agora vocês pensam a imaginação de uma criança muito pequena escutando essa história, que existe uma mão pelada que pega crianças, tá? Eu cresci, sério, foi há poucos anos atrás eu descobri o que era uma mão pelada, porque até então eu achava que era, sabe o quê? Gente, vocês não vão acreditar. Uma mão gigante, só a mão, sem o braço, gigante, a qual não existia pelos, e andava assim, ó. Imaginei uma mão com pés. Uma mão caminhando, uma mão gigante de, sei lá, 20 metros, andando por aí, pelada. E essa era a minha imaginação, que era exatamente o bicho que ia me pegar. Era uma mão, literalmente uma mão. E aí, há pouco tempo atrás, para quem não conhece a história da mão pelada, que eu não sei de onde saiu essa história, mas eu achava que só os meus pais me contavam essa história. Agora descobri que os pais da Cris também usavam a mão pelada. E da Paola também, porque eu ouvi dela. Olha aí, ó, viu? É uma coisa de 13 de maio. É tipo um cachorro do mato. É tipo um guaxinim, na verdade. Não, me contaram que era tipo um cachorro do mato. Que é parecido com um guaxinim. Pronto. Mas é um bicho peludo de 4 patas. Que pelado não tem nada. Não sei por que o nome é mão pelada. Porque a mão é pelada. Ah, não tem. É uma pata, não é uma mão. É mão. Porque animais não têm mãos, são patas. Ai, que específica você. Não, eu estou especificando por causa da minha imaginação. Se tivessem dito a pata pelada, eu teria imaginado qualquer coisa, menos uma mão gigante sem pelo andando por aí, entendeu? Ah, mas foi bem mais interessante. Tu não teria essa história pra contar. Não, e daí, detalhe, que eu sonhava com a mão pelada. Eu tinha pesadelos com a mão pelada. E nos pesadelos, a mão nunca anda assim que nem a mãozinha do Família Addams, sabe? Que seria mais lógico, a mão andar com o dedo pra baixo. No sonho, a minha mão pelada nunca andava assim. A minha mão pelada andava assim, saltitando, com a parte do pulso pra baixo. O pulso pra baixo. E ela tinha pernas? Não. Ela não tinha pernas. Não, é uma mão só. Era só a mão flutuando. Ela não flutuava, ela saltitava. Entendeu? Aí, bom, essa é a história do porquê a gente não deve contar histórias de qualquer jeito para as crianças, porque a imaginação das crianças é muito fértil, tem que explicar o que é as coisas, entendeu? Chega uma criança de 5 anos e vai dizer assim, não vai no campo de noite que tem uma mão pelada lá que pega a criança. A criança não vai saber que é um bicho do mato, que é um cachorro, entendeu? Aí é isso, entendeu? Essa história assombrou a minha vida durante muitos anos, até eu entender que era fake news de família. A minha fake news era muito mais consciente. Eu sabia que estava sendo enganada, entre aspas. Porque, assim, as fake news, pra mim, o máximo que tinha era, tipo, do meu avô contando história de lobisomem. E daí, sempre tinha a história do lobisomem, que quando chegava a lua cheia, a mulher não sabia que o marido dela era o lobisomem. E ele sempre sumia nas luas cheias à meia-noite. E daí ele só voltava de dia. E daí teve um dia em que as frestas da casa eram grandes. Tipo, era uma casa de madeira com frestas grandes. E daí o lobisomem arranhou a coisa. E daí eu sei que no final tudo terminou com o lobisomem mordeu a saia da mulher e daí ficou com coisas nos dentes. E daí depois, no outro dia, o cara tinha ficado já se transformado em pessoa e daí ele estava com os fiapos do vestido da mulher nos dentes. E daí foi assim que a mulher descobriu que o marido dela era o lobisomem.
que atacou ela durante a noite. Mas eu era consciente de que, sei lá, lobisomem, sabe? Tu sabia que não existia lobisomem, no caso? Meio que, assim, ó, 80% de mim ficava, não existe lobisomem. As outras 20 ficava assim, nossa, eu não posso ficar no meio do mato, na meia-noite, com uma casa que tenha frestas, uma casa de madeira que tenha frestas. Específico, né? Não, é tipo só essa casa que é perigosa. Sim, não, uma casa de concreto é tipo lobisomem, entendeu? O lobisomem não vai atacar uma casa de concreto. Ai, que classista que esse lobisomem Lobisomem não. Qual é o nome? É lobo, não é lobo. É o lobo que faz os três porquinhos. O lobo mau. Então, o lobo mau não ataca. Nossa, vocês já pensaram o quão classista é isso? É muito classista, não, cara. Ele tentou atacar. Não, no lobo mau, sim, mas na história da família da Thaís, o coisa é classista. Ele só ataca os pobres, os bem pobres. Não, mas é que não é pobre. Meu avô é de fora, então não tinha essa coisa de ter casa de cimento. Não, sim, mas tem fresta. Quando tem fresta na casa, geralmente é porque a pessoa não tinha muito dinheiro pra comprar madeira pra fazer a casa. Mas eu venho de uma família humilde, gente. Pois é, então. O coisa é classista. Minhas origens são Minhas origens são humildes. O meu avô contava história pra mim quando eu era criança. E daí, essa história... eu lembro da onça e do jabuti. E daí isso virou até uma radionovela, que é a do onça e do jabuti. É a onça e o jabuti. A onça fingiu que estava doente. Tá, mas isso é uma fake news ou é uma história? Historinha assim? Também. É o máximo de fantasia que tinha. Mas esse é o máximo de fantasia que tinha, porque a minha família sempre me criou assim, eu tinha 5 anos de idade, eles olharam pra mim e disseram, a gente não vai ter mais árvore de Natal, Papai Noel não existe e Coelho da Páscoa também não. Isso aí é só uma mentira do capitalismo. Não, eu fui uma criança bem consciente, do tipo, eu tinha 5 anos de idade e já sabia essas coisas. E daí eu era criança chata. Faz parte, amiga, da infância. Sim, mas a minha fantasia era o lobisomem, entendeu? E a minha era o coelho. A minha coisa era o lobisomem, que eu pedia pro meu avô contar as histórias, ele contava essa história do jabuti da onça, que a onça fingiu que estava doente, e daí só tinha patinhas de ida e não tinha patinha de volta, porque a onça... As pessoas, os animais iam visitar a onça e a onça comia os animais. Que cruel, né? Que história horrível de se contar pra uma criança. Que história horrível. Isso era a minha fábula. Amiga. Bem-vindos à minha vida, galera. Vou fazer uma análise psicológica agora. Leva pra terapia isso, amiga. Não, beijo, Nathalie. Eu sei que você está ouvindo isso. Eu tenho 2 histórias para contar. Tá, vamos lá. Depois a gente entra no Em Crise. Tá bom. A história que eu vou contar é meu querido irmão, que causou a maioria dos meus traumas. Beijo, mano. Te amo. Nosso ouvinte. Beijo. Ele... lá onde nós morava, a gente tinha que atravessar uma floresta para buscar verdura fresca. Eu ia com ele de bicicleta. Provavelmente, eu tinha uns 5 anos, 6. Então, não devia ser uma floresta, devia ser um matinho, umas 5 árvores, mas para mim era uma floresta. E lá tinha uma casinha de madeira, com frestas. Com frestas. É da mesma história da Thaís, eu sei. E meu irmão, muito legal, me disse que era a casa da Bruxa de Blair. Sendo que ele tinha me obrigado a assistir o filme antes. Piora, gente. Eu ia na garupa do meu irmão na bicicleta. Na garupa? E ele me tirou e me deixou lá no mato. Pra Bruxa de Blair me pegar. Ai, que horror! Cruel! Aí os vizinhos me levaram embora, porque eu chorei no mato. E daí ele apanhou. Bem feito! Nossa, primeira vez que eu acho que eu sou a favor de bater numa criança. Ele não era criança, era adolescente. Né? Tá, mas olha que horror isso que ele fez. Isso é tortura psicológica, gente. E daí tu ficou acreditando que era a casa da bruxa mesmo? Claro, passei a vida acreditando, nunca mais passei naquele mato. Não, o pior não foi isso. O pior é que ele me fez assistir a Bruxa de Blair e A Hora do Pesadelo, do Freddy Krueger. Meu Deus. Quando não tinha ninguém em casa, ele me amarrou na cadeira pra eu assistir. Quê? E daí, até hoje, ele canta a musiquinha do Freddy Krueger pra mim. Teu irmão faz terapia? Não. Ele deveria. Fiquei preocupada com isso agora. De verdade. Ele amarrou uma criança pra ver filme de terror. Oi, tudo bem? Eu tive uma infância saudável. Um pouco peculiar a sua infância, eu achava que depois o problema é a Thaís, né? Que acredita em 20% em lobisomem. Não, acreditar em lobisomem é
super normal, gente. Agora eu vou contar uma fake news de família, que é de uma ouvinte nossa. Temos participação especial, que é da minha mozinha, a Carol, que é a mãe dela. A mãe dela falava que tinha uma van branca com vidros pretos na cidade dela, que pegavam crianças para tirar sangue. Crianças sozinhas para tirar sangue. Ou seja, ela não podia ver uma van branca que já baixava a pressão. Já sumia as veias. Porque sangue, né? Tipo... Ai, gente. Eu tô em choque. Mas os pais, assim, ó, eles têm muita imaginação. Não, mas não tem fake news maior do que minha mãe dizendo que H1N1 foi criada pelos farmacêuticos. Essa não tem como superar. Ai, eu adoro as fake news da tua mãe, cara. Porque é realmente um negócio que, tipo, contar pra uma criança, assim, sem motivo nenhum, assim, ó. Não tem nenhum motivo pra contar. Tu olha pra criança e fala pra ela. A maioria, tipo, pra assustar, pra ir embora cedo, pra se cuidar, pra não falar com estranho. Mas essa, tipo, eu espalhei na escola ainda. Minha mãe não vai acreditar, gente. Meu Deus. É que chega no ponto que a gente realmente acredita cegamente nos pais. E daí, quando ele conta uma fake news, a gente sai lá contando pros amiguinhos que tem a mão pelada. Que, aliás, é uma fofa. Eu acabei de... Tu viu que eu mandei? Eu mandei lá no grupo. E o detalhe... Guaxinim. Gente, é um guaxinim. Eu falei! É um zurrilho. O nome dele é guaxinim. Não, tipo, é verdade. O nome científico é o negócio lá que ele é da família dos procionídeos, que é das coisas do guaxinim lá. Ele é muito fofo, cara. Se eu tivesse na floresta na bicicleta e visse ele, eu ia ficar feliz. Porque ele é muito bonito. Eles atacam. Ele não é uma mão pelada. Ai, mas tu acha que ele ia atacar uma criança de bicicleta? Eu não sei, eu não dava de bicicleta, eu ia lá pra fazer salto em distância. Cara, esse campo, ele era muito bom pra crianças se imaginar coisas, assim. Porque ele tinha, tipo, umas árvores ao redor dele, assim. Ainda tem, né? Ai, eu não sei, amiga, eu nunca mais fui lá. Eu ia lá pra fazer... Mas eu sei que... Mas não... Era muito bom lá, porque tinha umas arvorinhas. E tinha esse riozinho ao redor, assim... E aí tinha que atravessar a pinguela. Nossa senhora, eu sempre achava que eu ia cair naquela pinguela quando eu atravessava. Ai, eu tenho medo de pinguela até hoje. Não, nossa, hoje eu nunca atravessei uma pinguela. Vê se pode atravessar uma pinguela. E já caiu gente naquela pinguela, várias pessoas já caíram naquela pinguela. E já caiu gente de bicicleta, porque as pessoas foram atravessar de bicicleta a pinguela. Então era um negócio assim, ó. Uma fake news lá do Guaíra. Eu não sei se tu lembra do Louco. Quem é o Louco? Tá, pois é, lá no Guaíra tem o Louco, que é um senhor que ele anda, tipo, ele bota umas 90 peças de roupa e anda com uma bengala cheia de pano. Tá, eu já vi ele, mas eu não vi ele no Guaíra, eu já vi ele, tipo, em outro lugar. E daí falaram que ele tomava Ritalina. Casualmente me falaram Ritalina, não sei porquê, chegou pra mim a informação, né, desse nome. Tá, mas depois que já era adulta, né, isso? Ah, tá. E que ele misturava com remédio e ele tomou cerveja lá no Botafogo, que ele esqueceu que ele tinha tomado o remédio, e ele foi jogar bola lá no Botafogo e ele bebeu e daí ele ficou louco. Aí toda vez, agora que eu bebo, eu penso, amanhã eu posso acordar o louco. Não, isso não, meu Deus, que horror. O máximo que vai acontecer é não ficar bêbada. Essa fake news tá nas minhas entranhas, assim. Eu sempre acho que eu vou acordar o louco, porque eu misturo remédio com bebida. Que horror, né? Mas toda cidade tem uma pessoa, assim, que tem algum transtorno mental, que as outras pessoas, tipo, chamam de alguma coisa, né? E que essa pessoa acaba ficando famosa por ter um problema mental, e aí todo mundo fica, tipo, com medo, alguma coisa assim. Mas geralmente são pessoas que não receberam tratamento, alguma coisa assim. São tudo gente boa. Tem menos aquele que botou fogo na casa dele com a família dentro, que ele, né, já não é tão gente boa. Isso em 3 de maio? Sim. Fofocas de 3 de maio, amei. Não, mas tem pessoas, tipo, que geralmente andam na rua falando, coisa e tal. São algumas pessoas que têm, às vezes, esquizofrenia, tipo, de muitos anos, e já tiveram muitas crises e não foram tratadas. Tipo, não tomam medicamento, nem nada, assim, sabe? Às vezes até em situação de rua. Então, as pessoas... Aí é horrível, né? Porque desde criança, tipo, chamam, sei lá, o velho do saco, o louco, ou sei lá, inventam uns nomes absurdos, assim, para as pessoas, assim. Nossa, muito absurdo. Eu tinha medo de passar na frente da casa do louco. Eu tinha medo que ele ia me prender, porque é louco, mano.
É só um carinha que tá lá andando com 90 roupas. Tipo, não tá fazendo nada pra ninguém. Gente, agora tu tava falando, né, de que passava na frente da casa. E esses dias eu tava escutando o podcast. Era do Modus, que eram casos bizarros, eu acho. Que era falando sobre benzedeira. Era do Modus. Era do Modus. Sim, é. Tô falando sobre benzedeira. Que benzedeira não funcionou porque minha mãe não acreditava. Então, por que ela foi 20 vezes na benzedeira, sabe? Aí eu lembrei que quando eu era criança eu ia muito na benzedeira, cara. Quando eu tava escutando aquele podcast, eu fiquei lembrando da casa da benzedeira. E eu amava ir na casa daquela benzedeira, porque parecia uma casa de bruxa. Só que desde criança eu nunca tive medo de bruxa. Eu não sei, nunca usaram esse personagem pra me meter medo. Então eu nunca tive medo. A gente já achava que bruxa era legal porque tinha a bruxa queca, né? Eu gostava da bruxa queca. Eu gostava da bruxa queca. Eu não, tinha medo. E eu gostava da Cuca também. O que eu ia dizer, da Cuca também era legal. Eu gostava da Cuca, não tinha medo. Eu acho que eu tinha mais medo do Saci Pererê. Nossa, eu tinha muito medo do Curupira. Eu tinha muito medo do Curupira. Do Saci do Curupira. Curupira eu só fico aflita por causa do pé virado. Mas aquele e da mula sem cabeça, né? Eu tinha muito medo da mula. Nossa, a mula sem cabeça arrepiava. Às vezes eu olhava pro campo de futebol e eu achava que eu tinha visto a mula sem cabeça. E eu falava às vezes para as pessoas, eu via a mula sem cabeça lá. Nossa, eu era muito assim, criativa. Cara, mas... Aí, não, daí eu falar da benzedeira, que daí a casa dela era igual uma casa de bruxa. E daí era uma casa de madeira, tipo, e tinha muita planta. Com frestas. Provavelmente as frestas. Tinha um portãozinho bem velho, assim, na entrada, e daí tu subia um pouquinho. E tinha muita árvore, muita planta. A do Guaíra ou é outra? Não, é uma que morava na São Francisco. Perto do ginásio ela morava. Tô ligada. Já fui também. Eu não lembro o nome dela, porque eu era criança quando eu ia, né? Mas eu lembro que tinha filas pra ti ir lá e tal. Ela era muito boa. E aí eu lembro que ela benzia com a Ruda. E ela era bem velhinha, assim, sabe? E aí ela benzia assim, sabe? Ela, tipo, cochichava alguma oração com a Ruda. Daí ela molhava a Ruda e fazia, assim, sabe? E eu adorava todo esse ritual, assim, de ir na benzedeira. Nossa, eu amava quando eu ia me levar na benzedeira, assim. Porque era muito divertido. Tipo, eu entrava e aí na minha cabeça eu tava vivendo uma super aventura, assim, sabe? Porque era um universo paralelo, né? Era um universo paralelo, tipo, tu entrava, o terreno dela era todo diferente de todas as outras casas, porque tinha muita planta, tipo, muita planta. E aí tu olhava, assim, tinha planta em tudo que lugar que tu olhava. E dentro da casa dela era uma casa bem simplesinha, bem pobrezinha, assim, sabe? E tinha muita coisinha feita à mão, assim, sabe? Muita coisinha de retalho, muita coisinha, tipo, dessas de fazer mesmo, de crochê. Artesanato, de crochê, de artesanato, assim, sabe? E tinha bastante planta também dentro da casa dela. Então, daí você tava na cadeirinha e ela fazia, assim, benzia e tal. E ela era muito fofinha, muito queridinha, assim, sabe? Tipo, o jeito que ela falava, assim, eu adorava ir na benzedeira. Daí eu lembrei agora que tu falou que passava na frente da coisa. Daí toda vez que eu passava na frente da casa dela, eu lembrava dela e eu ficava feliz porque eu gostava dela. Eu acho que ela já deve ter morrido, porque ela era bem velha naquela época. Eu tenho medo de benzedeira, por causa de uma fake news da minha mãe. Ai, meu Deus, conta. Lá vamos nós. Não, é que assim, ó. A mãe teve duas fases. Uma, que eu fui em tudo que é benzedeira, tudo que é coisa, a gente resolve com benzedeira. E daí, até a mãe teve uma época que ela lia tarô, entendeu? Ela lia a mão. Nossa, a mãe sempre teve um lado muito bruxa, muito cigana. Tipo, mulher da cera. A mãe era mulher da cera, que, tipo, via as coisas na cera e tal. Que legal. Aí ela passou disso, tipo, véia, bruxa, loucaça, pra sou louca. Meu Deus! E que não podia ir em benzedeira, porque a energia das outras pessoas que foram lá iam ir tudo pra ti. Credo. Porque tu vai na benzedeira, ela suga a tua energia, e a próxima pessoa que entra, vai toda a energia dessa pessoa pra ela. Então, se foi uma pessoa ruim lá, toda a energia ruim vai pra ti. Mas coloca uma pessoa boa na tua frente, então. Né? Resolvido. Que fake news deslavada. Aí eu tenho medo da benzedeira. Aí uma vez eu fui com uma amiga minha, numa benzedeira, que ela ia aí, então eu não queria ir sozinha, e eu fiquei pensando, meu Deus, estão roubando minha energia. Que energia tem pra mim? E eu, tipo, coloca aquele negócio, coloca uma faixa no umbigo, sei lá, alguma coisa. Uma pedrinha no umbigo com uma fita. Já fiz isso até pra alguma coisa assim, eu já ouvi, eu fiquei, gente. Faço isso, gente. Eu não quero que roube minha energia, não. Já tenho pouca. Mas hoje em dia eu acho que não tem mais benzedeira que nem antigamente, assim. De tipo, de ser bem velhinha e viver numa casinha tipo de bruxa, assim. Hoje em dia, hoje em dia tem 20 anos.
Eu fui na benzedeira super jovem, antes de Mike, minha avó me levou um dia. Daí ela convidou se eu queria ir junto. Não passa credibilidade. E se não tiver 90 anos, pra mim não benze verdade, direito. Se não é velho, não passa credibilidade. Mas a minha avó ia aí, né? Daí eu pensei, vou junto, né? Não custa nada. Daí, eu fui com a minha avó. E daí eu tava com... eu fui com a minha avó porque eu tava com um aperto no peito. Fazia muitos dias que eu tava com uma pontada no peito. Ansiedade. Não era. Olha só o que era. Aí eu fui, né, com a minha avó de companhia, e daí a benzedeira, tipo, rezou pra mim, fez lá o negócio dela, mas bem diferente, não usou nem arruda também. Fiquei triste. E aí, ela depois... Tava em falta. Aí ela meio dizer... Aí a benzedeira olhou bem pra mim e falou assim, quantos dias tu tá sentindo isso? Já faz uns dias, não sei o quê. Ela, tu tem dificuldade de soltar vento? E daí eu fiquei olhando pra ela, tentando entender o que significava peito atravessado. Aquela fala, eu não entendi. Aí ela, pum, minha filha, pum. Tu solta bastante pum? Aí eu falei, não, E aí ela disse assim, filho, é um pum atravessado. E eu não sério? E ela assim, ela escreveu num papelzinho o nome do remédio, daí ela disse assim, vai na farmácia, pega essa gotinha. Mimeticona, galera. É Luftal. E daí ela pegou e disse assim, tu toma, tu vai se sentir muito melhor. E foi dito e feito, cara. Eu fui na farmácia, eu comprei Luftal, melhorou no mesmo dia, assim, parou o aperto no peito. Sério, eu não acredito que era um pum, cara. Eu fui na benzedeira por causa do Não, é sério. É o tipo de coisa, assim, que não tem, cara. E eu achei que eu tava infartando aquela semana. Eu falei pra minha mãe, eu acho que eu vou infartar porque eu tô com muita dor no peito. E era um pum. Tem que vir aqui pra Carol fazer massagem. Ela faz aquelas massagens de criança com o peito atravessado, sabe? E é bem bom. Eu preciso, porque eu não solto realmente tanto pum. Só se eu tomo alguma coisa com gás, assim. Não, eu peido o dia inteiro, gente. Eu tenho intolerância à lactose. Eu também. Só que eu não consumo leite. Gente. Mas eu vivo com pontada e coisa e tal. Às vezes acho que é um pum atravessado. Eu não vou mais hoje em dia. Às vezes eu pensava, imagina se eu chegasse no médico, faz os exames. Não, ele se revira do avesso e depois no final diz assim, toma aqui o Luftal. Faz um eletrocardiograma, um monte de coisa, pensando, meu Deus, a guria vai infartar, né? O teu problema é gases. Soltar vento. Soltar vento. Não, nunca tinha escutado ninguém falar soltar vento. Eu tem dificuldade em soltar vento. Aí eu fiquei pensando, o que significa isso? Gente, eu tô passando mal. Os rolês que a minha avó me leva, né? Amo. A minha avó me convida pra um lugar, eu sempre vou, porque sempre sai alguma coisa interessante desse rolê. Resumo deste episódio. Vá a rolês aleatórios. Com a sua avó. Com a sua avó também, se você tiver vó. Não acreditem em fake news de família. Na maioria das vezes. Não acreditem na família da Cris. E olhe para a lua e ache o coelho. Depois ache o coelho da lua. Não. O coelho ou o lobisomem. Me digam quem é que vocês vão achar. Eu preferia achar o coelho nesse caso. Mas o coelho, não, muito obrigada. Eu só quis alimentar, meu. Não, mas é que pra mim, no meu imaginário, o coelho come cenoura. Não come alface. Amiga, come alface. Eu já tive coelho de verdade. Coelho come tudo que Nossa, eles amam melancia. Couve, eles comem muita couve. Acho que cenoura é das últimas coisas que ele vai comer, porque é difícil de comprar. Deixa eu falar que teu coelho era fake, porque teu coelho uma vez foi coelha. Não, mas os 4 coelhos, até os que não eram fake, comiam essas coisas. Eles vão de couve, de melancia, coisas com casca, assim, sabe? Eles gostam. Mas o preferido deles era couve. Tu mostrava uma couvezinha, eles ficavam assim, já comia assim, com os narizinhos assim, muito fofinho. Ai, que saudade dos coelhos. Mas enfim, o coelho não come sua cenoura. Virar churrasco. Eu precisava soltar essa piada, desculpa. Tava engasgado, né? Tava aqui, ó. Ia ficar atravessado que nem o peito da lua. Vai que ele dá pontada depois e a mulher vai dizer, ai, peido. É uma piada que você não soltou. Não, amiga, não foram eles que morreram eles morreram de morte natural. Foi o coelho de quando eu era criancinha que foi assado na churrasqueira. Isso é o que tu pensa. Fica meus pais não ousariam. Com essa eu me despeço. Nossa, eu vou ligar pra casa agora. Meus pais. Até a semana que vem, com mais um De Onde Vem? Tananana. Ai, que horror, gente. Destruindo famílias agora aqui. Tchau, gente. Tchau, povo. Limpem a pia. Não esqueçam do fogão. Beijo.